E até vale a pena nós fazermos uma retrospectiva, até porque Exato. essa semana, os nossos irmãos da Fundação João Nunes Maia de Teresina pediu para fazermos um áudio acerca de um tema, e o tema estava versando sobre dois elementos, a matéria e o espírito. E nós fomos, por intermédio de vários autores, mostrando que existe apenas um único elemento. O próprio Kardec chegou a essa conclusão, depois Leon Denis e vários outros luminares. Porque na origem, ou remontando à origem da vida, vamos ver os pequeninos como pequenos fascículos de luz recém-saídos do psiquismo divino. Por isso que eu disse no início, com André Luiz, que o amor é o alimento do universo. E são eles que formam o próprio amor como alimento. Porque a reunificação dessas mônadas em unidades cada vez mais amplas no todo que as integra. E a partir dessa primeira reunificação, ou compondo essas primeiras unidades conscienciais, posto que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma, eles vão compor na sequência o éter cósmico, sequentemente o fluido cósmico, matéria mental, energia mental. Agora temos a nossa pequeninos para criarmos os menores elementos conhecidos no mundo atômico, a começar pelo bóson de Higgs, elementos subatômicos até chegar no nêutron, e depois a confecção do átomo. Sempre será uma quantidade e a qualificação desses pequeninos. Porque foi o César Ayala que nos trouxe a informação certa vez que o átomo inicialmente só tem o núcleo com a presença do nêutron. Ele se transmuta formando o próton metamorfoseia-se em parte, gesta o elétron para que pudesse nascer o primeiro átomo de hidrogênio. Então, se assim não fosse, a matéria densa formada de espíritos, por que Kardec, na questão 34 e 34A da obra O Livro dos Espíritos, teria tido o trabalho de anotar tal informação, como nós vamos ler agora para quem está nos acompanhando. E na questão 30, por exemplo, ele não haveria ou não poderia ter dito, se assim não fosse, quando, ou melhor, perguntado, a matéria é formada de um único ou de vários elementos? De um único elemento primitivo. Que elemento é esse? E na questão 27, além de ele dizer, naquele momento haveria dois elementos, o princípio material, o princípio espiritual, e acima dos dois, Deus. Mas ele pergunta nessa questão 27, se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito não fosse também. Só que na questão 28, ele faz a interrogação e a resposta não veio, e por 3 vezes ele admite a própria ignorância. Um fato notório domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a ligação dessas duas coisas nos são desconhecidas. Ele admitiu a ignorância pela primeira vez. Se elas vêm ou não de uma fonte comum, se há pontos de contato entre elas, se a inteligência tem a sua existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito ou mesmo, conforme a opinião de alguns, se é uma emanação da divindade, é o que ignoramos.
admitiu a ignorância pela segunda vez. Elas nos aparecem distintas, quer dizer, diferentes. É por isso que nós a admitimos como formando dois princípios que constituem o universo. Não que seja, porque veja o que foi perguntado ou que foi colocado na questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Quer dizer, ponderabilidade é aquilo que se pode pesar, que se pode medir. Da matéria, assim como a entendeis, quer dizer, a matéria do mundo atômico aqui, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. Então, da matéria, assim como conheceis, sim. A ponderabilidade é um atributo dela, mas não da matéria considerada como fluido universal. Mas agora veja a sutileza e o segredinho. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria densa. Aqui ele já mostra que é apenas um princípio único. Se alguém não se convence daqui, quando chega na questão 540, há alguma dúvida? Tudo cresce, tudo evolui. Ele não disse matéria e espírito. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. E veja a questão 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma que não é perceptível para vós. Moléculas do plano físico. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas primitivas, porque elas são, os átomos que as compõem são indivisíveis. E variáveis para as moléculas secundárias, que são somente a aglomeração das primeiras. Se as primeiras são formadas de espíritos, princípios inteligentes, e elas é que constroem as segundas, existe um ou dois elementos. E ainda para que não ficasse dúvida, na obra A Gênese, ele mostra que o elemento é único e que não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento. Você vai confeccionar uma molécula, um inseto, um embrião, tudo é feito desse mesmo elemento. Se assim não fosse, por que motivo haveria de registrar na questão 613 que cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse elemento assimila uma porção de princípios inteligentes? Os mesmos princípios que André Luiz, na obra e páginas que você citou, capítulo 17, nos domínios da mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza. Então, hoje, os pequeninos, que nós falamos, são espíritos nos seus vários graus de evolução, quer esteja na origem, recém-saídos do psiquismo divino, na estrutura do éter cósmico, do fluido cósmico, da matéria mental, energia mental, da bioenergia, ou como aglomerados de forças vivas compondo os átomos, como o Gúbio, na obra Libertação de André Luiz, assim coloca. Então, quando você falou da gota d'água, são mais de 9 trilhões de átomos e cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Ou seja, quando Allan Kardec nos ensina a criar átomos, assimilando uma porção dos átomos primordiais e transformando nos átomos secundários, e unindo-os, formando alimentos e medicamentos, e na obra A Gênese, ensinando-nos a criar moléculas saudáveis a partir de uma porção de fluidos que nós arrebanharíamos a uma porção desse fluido, gravaríamos neles as nossas virtudes para qualificá-los e a construção daquilo que se pretende.
Mas, em outros momentos, vemos Pietro Baldi mergulhando na matéria mental como se estivesse buscando a origem da matéria mental. Se ela tem a sua base no fluido universal, e Miramês fala que esses elementos começaram nas suas primeiras experiências como fluidos, e este no éter cósmico, para Leon Denis, o éter cósmico é que dá origem a tudo que existe no universo. Mas para Hebe Sahjan, na obra base científica do Espiritismo, Deus é a mônada primitiva. Nele fulgura mônadas menores, com as quais mundos e seres, corpos e almas são feitos dessas mônadas. Ou seja, quando estamos mordendo num tomate, numa banana, eu estou interagindo com os pequeninos que Jesus nos recomendara que tudo que fizéssemos a eles era a Ele que estaríamos fazendo. E eu fico imaginando Leon Denis, quando narra que a vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Nós usamos esse texto na última palestra que proferimos no Teatro 4 de Setembro, lá em Teresina, acerca da prevenção do suicídio, por ser o mês do Setembro Amarelo, a convite da Fundação João Nunes Maia. E Miramês, em Iniciação Viagem Astral, de Lancelin, disse ao próprio Lancelin: deveis saber que o corpo humano é um universo em miniatura. Somente no corpo vibram, trabalham e se aprimoram. Vibram, trabalham e se aprimoram. Nós atualizamos a informação com a autorização dele. Lá ele fala 70 trilhões de células, hoje é 700 trilhões de células. Como se cada uma delas fosse um motor vivo. E ainda mais, elas são obedientes ao comando da alma, desde que essa alma aprenda a comandá-las. Nesse universo humano existem segredos que somente dentro de milênios os homens poderão descobrir. Esse microcosmo orgânico tem uma cota de evolução na escala do progresso a que estamos submetidos. Vou repetir, porque aqui está o segredo da maior causa dos suicídios, Marcelo. Miramês nos passou isso outro dia. Então, esse microcosmo orgânico tem uma cota de evolução na escala do progresso a que estamos submetidos. Se porventura o espírito não aceitar o chamado quando escolhido para mais alto despertar, o próprio corpo se revolta contra ele, expulsando-o, e aí desarticula-se a grande sociedade celular, rumando para outras formas. O cinetismo em todo o reino é lei irremovível. Dele depende a luz e a própria felicidade. Então agora você imagine esse aglomerado de pequeninos formando o corpo, e eles querem, e a lei determina que eles evoluam. E aí, eu quero ser um peso morto para a sociedade. Não vai dar. Eles preferem morrer e participar da formação de outros corpos do que ser aprisionados por um ser ocioso, negligente, descuidado, que não contribuem com a sua evolução. E quando Miramês nos fala que está aí a maior causa do suicídio, eu fiquei assombrado. Porque nós vemos hoje a nossa juventude querendo tudo na mão. Por isso essa onda avassaladora de suicídios. E não só isso. Tudo que trazemos para dentro do corpo pode ser algo que está querendo destruí-lo.
Porque dependendo dos enlatados, dos embutidos, os conservantes e os elementos químicos que lá estão, quando trazemos para dentro do nosso corpo, nós estamos matando o próprio corpo. Sem falar das drogas lícitas e ilícitas, que a morte seria mais contundente. Mas ainda lembramos na palestra, Marcelo, que Chico Xavier falou que a fofoca também mata. E a maledicência é muito pior do que a fofoca, a mentira, a maldade, etc. E lembrando com Emmanuel que uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. Então imagina você dizendo que odeia alguém. Quantas células morrem no seu corpo? Por isso que o que nós chamamos de apoptose ou suicídio celular não é por vontade das células, não, elas não fazem isso. É pelos maus tratos mesmo, ou por falta do alimento adequado para que elas possam evoluir com as nossas almas, porque foi Calderaro, na obra No Mundo Maior, de André Luiz, que afirmou isso. As células, esses pequeninos, não são simples fragmentos de carne, são companheiras de evolução. E essas pequenas almas devem evoluir com as nossas almas. E ele sintetiza. Enquanto o ser humano não descobrir ou não tomar consciência disso, ele vai destruir o equipamento que ele deveria usar como instrumento de evolução. Mas ele só consegue evoluir quando ele promove o seu próprio instrumento, que é o nosso corpo biológico. Tudo isso é mediunidade, já que nós estávamos falando nesse item que eu citei a você, que eles pediram que comentasse, é mediunidade. Porque se você falar que médio é aquele que está no meio, então eu vou falar que o éter cósmico é o médium que canaliza os princípios inteligentes para transformá-los em fluido cósmico. Ou eu vou falar que o fluido cósmico é o medianeiro do éter cósmico para a construção da matéria mental. Ou vou dizer que a matéria mental é a medianeira do fluido cósmico para a edificação da bioenergia. Ou a mente como um todo é a médium do espírito para a confecção do universo perispiritual, porque ela o constrói e por meio dele se expressa, segundo Kardec. Ou o próprio perispírito como medianeiro da mente, ele a manifesta na edificação e promoção do corpo biológico. E esse corpo biológico é um medianeiro entre o perispírito e a natureza para a canalização de elementos da natureza, para que haja não só a expansão, mas a promoção, a iluminação consciencial desses elementos que o integram.